Um papagaio fugiu da casa dos seus donos nos Estados Unidos e 4 anos depois ele foi encontrado falando espanhol. Uma voz sedutora. O seu dono sempre falou apenas inglês, mas o seu papagaio agora é bilíngue, porque enquanto estava desaparecido, passou alguns anos em contato com um cara que veio do Panamá. E além de falar, eles cantam. Existe até um papagaio que é vocalista numa banda de heavy metal. E por incrível que pareça, eles também ensinam. Um deles até deu uma palestra bem-humorada para um auditório lotado. Esses exemplos inesperados mostram pra gente que essas aves são capazes de reproduzir sons de palavras, assim como eu e você. Mas, sinceramente, elas não deveriam conseguir. Sério, olha só para chimpanzés. Nem eles conseguem falar. E é porque são a espécie mais aparentada com a gente. Nós compartilhamos cerca de 98,8% do nosso DNA com eles. Muitas das estruturas na nossa anatomia interna que nos permitem falar também estão presentes nesses primatas. Houve até uma época em que cientistas tentaram ensinar chimpanzés a falar como nós. Achava-se que eles apenas precisavam de um empurrãozinho com um treino intensivo. Mas isso acabou não dando certo. Nunca nenhum outro primata, além de nós, conseguiu falar uma língua humana. Parece que as menores diferenças são capazes de causar grandes impactos na habilidade de fala. E aí, um papagaio me vem com isso aí. Pois é, papagaios falam palavrão. E para saber o porquê disso, basta você ir lá nos stories do Insta que eu acabei de postar. Vai lá, dá uma olhadinha. Ok. Então essas aves possuem uma anatomia completamente diferente da nossa, que não tem nem dentes ou lábios, mas ainda assim superam os chimpanzés. Elas conseguem falar, mas como? Bom, os sons que humanos usam para comunicação podem ser de vários tipos. Esses sons distintos nada mais são do que o ar que sai dos pulmões sendo moldado de várias formas pelos nossos lábios, língua e laringe. Porém, no caso de papagaios, a magia acontece no que chamamos de siringe. Basicamente, a siringe é composta por músculos na base da traqueia, que podem apertar ou relaxar o calibre dela. E essa mudança de formato é capaz de moldar o ar para emitir sons diferentes. Por exemplo, se para assobiar nós precisamos apertar os lábios para diminuir o espaço de passagem de ar, então papagaios fazem o mesmo. Só que ao invés de apertar os lábios, eles apertam a traqueia usando a siringe. O que é algo que pessoas definitivamente não conseguem fazer. Tenta aí assobiar só com a traqueia, vai. E claro que além de ter uma anatomia adequada para falar, papagaios precisam ter um cérebro um tanto quanto desenvolvido. E para ter uma ideia disso, olhe para esse filhote. Ele acabou de sair do ovo e já é capaz de andar, voar e buscar comida por si só. Ele, na verdade, não tem escolha, pois ele precisa fazer tudo sozinho, porque nunca ele vai ver os seus pais. Ele é um filhote de peru do mato. Os seus pais deixaram para trás um ovo soterrado debaixo de uma pilha de vegetação para manter o calor e chocar o ovo. E depois, eles nunca mais voltaram. O ovo dessa espécie é rico em nutrientes que permitem que o filhote se desenvolva bastante e já venha para o mundo pronto para a vida. Essa é uma típica espécie precocial. Já por outro lado, existe o que chamamos de espécie altricial, que é o caso de muitos passarinhos. Eles possuem ovos com poucos nutrientes que geram filhotes que nascem com olhos fechados, incapazes de se alimentar ou sequer dar um passo sozinho. Por isso, são totalmente dependentes dos pais para tudo. E esse grau de dependência dos filhotes está ligado ao tamanho do seu cérebro. Quando uma espécie possui uma cria que já é capaz de se virar sozinha, precocial, o cérebro do recém-nascido já começa grande. E ao longo da vida, ele não vai se desenvolver tanto, continuando quase sempre do mesmo tamanho. Já quando a cria é dependente, altricial, o recém-nascido recebe muita comida dos pais, o que faz com que o cérebro, que começa pequeno, ao longo da vida se desenvolva bastante, de modo a superar o de espécies precociais, como o peru do mato. E papagaios quebram essa regra. Eles têm o melhor dos dois mundos. Possuem ovos ricos em nutrientes que permitem à cria nascer com cérebros grandes, assim como os precociais, e além disso, eles também são totalmente dependentes dos pais,
que precisam dar muita comida para os filhos, o que faz com que o cérebro deles se desenvolva bastante ao longo da vida, assim como os altriciais. Isso quer dizer que o cérebro de papagaios, assim como o nosso, já começa grande e depois ainda se desenvolve bastante. O produto final não podia ser outro. É um adulto com uma inteligência acima da média das aves. Papagaios precisam dessa inteligência. Sem ela, perderiam a capacidade de fazer uma das coisas mais importantes para sua sobrevivência: amizades. No meio natural, um indivíduo sem amigos não é ninguém. Dificilmente ele vai conseguir se alimentar e se proteger de predadores ao mesmo tempo. E para ter amigos com quem você possa contar, é necessário se enturmar num grupo. É preciso literalmente falar a língua deles. Basicamente, todas as espécies se comunicam, mas a maioria delas faz isso de forma inata e universal. Ou seja, a linguagem da comunicação não é aprendida. Simplesmente, os indivíduos já nascem sabendo instintivamente como trocar as informações. Por isso que um cachorro aqui no Brasil consegue entender o latido de um cachorro na China ou qualquer outro lugar do mundo. Mas existem espécies como a nossa, e a de papagaios, que precisam aprender uma linguagem ao nascer. E por isso populações diferentes apresentam idiomas diferentes. Um brasileiro que só fala português jamais vai entender um chinês falando mandarim, e com papagaios é parecido. Eles possuem dialetos que variam por localização geográfica. Um do Paraná vai possuir um vocabulário de sons diferente dos do Maranhão, e por isso, se ele for lá para o Nordeste, ele vai ter uma certa dificuldade em sobreviver. Para ser aceito no novo grupo, ele precisaria aprender sons locais. Caso contrário, ele seria rejeitado e possivelmente iria se dar muito mal. Por isso que indivíduos vivendo em cativeiro repetem as palavras dos seus companheiros humanos. É uma tentativa deles serem aceitos no seu grupo de papagaios gigantes sem bicos ou penas. E o que é mais incrível é que essas aves não conseguem somente repetir sons humanos, mas elas também conseguem dar um significado para as palavras. Com treino, até o seu cachorro é capaz de responder corretamente a palavras como senta, deita ou rola, mas isso não quer dizer que ele consegue de fato compreender o significado desses sons. Pode ser apenas um comportamento induzido por condicionamento. Agora, papagaios parecem que são capazes de algo mais. Se lembra daquele papagaio vocalista de uma banda de heavy metal? Bom, os outros integrantes humanos da banda ensinaram ele como nomear bananas e biscoitos. O que até aí, tudo bem, é meio que esperado de um papagaio. Porém, um dia, o baterista deu 2 rodelas de banana frita. E aquela ave, sozinha, sem nunca ter ninguém ensinado nada, resolveu pegar as 2 rodelas, pôr uma em cima da outra e dizer que aquilo era um biscoito de banana. Esse é um exemplo claro de que esses animais sabem do que estão falando. E isso foi muito bem descrito em estudos científicos. Um deles registrou o caso de um papagaio que aprendeu a identificar objetos, cores, tamanhos, formatos e quantidades. Nessa imagem, por exemplo, ele era capaz de dizer quantos triângulos roxos existem aqui. E até dominou conceitos abstratos como igual ou diferente e maior ou menor. É incrível ver como um ser tão diferente de nós tem uma inteligência tão refinada a ponto de lembrar a nossa. Ou melhor ainda, isso pode ser um sinal de que na verdade existem incontáveis outras espécies aqui na Terra que possuem uma inteligência capaz de compreender o mundo e ter emoções complexas. Mas quase todas até agora estão escondidas de nós, pois diferentemente de papagaios, elas não falam a nossa língua. E nem a de computadores da hiperhistória. Eu não sei se você sabe, mas hiperhistória é um conceito real. Pensa bem, nós passamos pela pré-história, estamos na história e agora entrando na hiperhistória. Agora, para saber o que significa esse termo exatamente, basta clicar bem aqui, ou ver esse vídeo relacionado, assim como o Igor, que os livros são a sua forma de linguagem, e um dos seus preferidos é esse aqui, o Realidade Oculta, sobre dinossauros e viagem no tempo. É uma delícia. Igor, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!